Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos dar início a mais um estudo bíblico, na nossa escola bíblica, dessa forma de regime especial, devido ao isolamento social, quarentena que temos experimentado nesses últimos dias. Mas eu me alegro no Senhor pela oportunidade de falar com vocês através de mais um vídeo. Então, o tema que temos trabalhado nesses dias, nesses últimos domingos, é a oração. Sabemos que a vida de oração é da vontade de Deus, que venhamos o buscar, buscar a sua presença, usando do meio de graça que é a oração. Já vimos que a oração é um diálogo com Deus, é uma conversa com Deus, é um se aproximar de Deus. E no último vídeo nós começamos a falar acerca da oração do Pai Nosso, ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e conversamos ali se você ora, como Jesus ensina ou ensinou, nas Sagradas Escrituras. E Jesus nos ensinou, deu a oração modelo, a oração do Pai Nosso, e já começamos no vídeo anterior a falarmos como essa oração ensinada por Cristo nos orienta. E os primeiros passos nós já vimos aqui, que é como buscamos ao Senhor e nos apresentamos perante o trono de Deus como filhos, Pai Nosso que estás no céu. Honramos, desejamos honrar o nome de Deus, glorificar, santificar, santificado seja o teu nome, desejamos a destruição do reino das trevas, do reino de Satanás e a vinda do reino de Deus na sua plenitude. Venha a nós o vosso reino. E também amamos fazer a vontade de Deus e desejamos que a vontade de Deus seja feita a tua vontade. Então essa foi a introdução que fizemos acerca da oração ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. E nesse início, as três primeiras petições está relacionada com o Senhor. Nos apresentamos perante o Senhor reconhecendo que Ele é Deus soberano sobre todas as coisas, que Ele é Rei, Ele reina e que tem um reino e que esse reino será implantado, está sendo implantado já, nos nossos corações Ele já reina e dia após dia essa implantação vem se alastrando, vem se espalhando pela face da terra, com o número dos eleitos sendo salvos pelo Evangelho, até chegar aquele grande dia onde o Senhor raiará nos céus e nova terra, a plenitude do reino de Deus, restaurando toda a criação. Então o Senhor Jesus nos ensinou a orar de uma forma qual nós reconhecemos a soberania de Deus, reconhecemos o nosso papel como filho, chamamos Deus de Pai, que somos incluídos na família de Deus e temos que ter toda a honra, toda a glória dada ao Senhor, a reverência na oração. Então ele abre a sua oração modelo, nos ensinando que devemos adorar a Deus através da oração. Meus irmãos, é impossível nos aproximarmos de Deus e contemplarmos o seu ser sem sermos levados à adoração. Toda a relação com Deus deve nos levar à glorificação do seu ser, à exaltação do seu ser, porque isso é algo, vamos dizer assim, natural, Quando contemplamos o Deus verdadeiro, genuíno, quando temos uma comunhão saudável com Deus, é natural que ao olharmos para o Senhor, ao olhar para o seu ser, ao olhar para as suas obras, venhamos expressar louvor e glórias, acima de tudo. Venhamos reconhecer a sua bondade, a sua graça, a sua santidade, as suas perfeições, a sua perfeição. Ele é totalmente bom, absolutamente bom. Então o Senhor é um ser totalmente amável e que Ele é o único que merece a adoração, a exaltação. Ele é o centro da nossa vida, da nossa existência, não só da nossa existência como seres humanos, mas de todas as criaturas, no mundo material e no mundo espiritual. Deus é o centro de todas as coisas. Ele mantém tudo vivo, ele sustenta toda a criação com o seu poder. A cada segundo que passamos da nossa existência, somos mantidos pelo poder de Deus. Então, a oração, se aproximar desse Deus, nos leva à adoração. E isso Jesus nos ensinou
na introdução ali, nas primeiras petições do Pai Nosso, e nós ficamos aí, né, com seja feita a tua vontade, nós discutimos isso, falamos um pouco, e hoje nós vamos dar continuidade, falando agora que a oração que o Senhor nos ensinou, ela é completa, né? Ela atinge todas as esferas da nossa vida. Então ela atinge a nossa vida espiritual e ela atinge também a nossa vida material. E é isso que nós vamos ver hoje, essa segunda parte, aí, as próximas petições da oração do Pai Nosso, ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, eu vou aguardar Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, novamente, vamos ver o mesmo texto do vídeo passado, nós lemos toda a oração, Mateus 6, verso 9 em diante, a palavra de Deus nos diz: portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amém? Então, meus irmãos, nós já vimos aqui, né, a introdução, quando nos aproximamos de Deus e chamamos Ele de Pai, né? É uma intimidade, uma relação de intimidade com o Senhor. Ele é o nosso Pai Celestial, Ele nos chamou para ser seu Filho através de Cristo Jesus, e Jesus nos ensina que isso é verdade, podemos chamar Deus de Pai, porque Ele assim nos adotou, né, para Ele mesmo, somos agraciados com isso. E logo após o Senhor, como eu já disse, Ele fala aqui, né, seja feita, venha a nós o teu reino, né, seja feita a tua vontade. E agora, no verso 11, vamos começar hoje: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Né? Essa quarta petição, né, o pão de cada dia. O que esse pedido significa, meus irmãos? Né? O pão aqui simboliza todas as nossas necessidades materiais, né, desse mundo, tudo aquilo que é necessário para o nosso bem-estar, para a nossa vida nesse mundo, está resumido nessa petição ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. E aí existem algumas características, a questão do pão, por ser um alimento universal, que dá sustento, e aqui se está falando de um pão material, né, de um sustento material. Então, o Senhor nos ensina aqui que não é pecado a gente pedir a Deus aquilo que nós necessitamos materialmente. Então, eu preciso de alimento, eu preciso de água, eu preciso de um lar, eu preciso de um trabalho, eu preciso ter vestimentas. Nada disso é proibido ao crente pedir. Não é? O Senhor ensina aqui que nós deveríamos colocar as nossas necessidades materiais na presença do Senhor. E aí, nesse período agora que nós enfrentamos tanta dificuldade, com tantas incertezas, todo vídeo eu digo isso, porque é verdade, muitos estão, né, preocupados porque seus empregos estão sendo ameaçados. E o nosso emprego é de onde tiramos a renda que vem nos dar aquele sustento material. Através do trabalho, Deus nos abençoa com o nosso sustento material, não é? O Senhor tem nos ensinado a trabalhar, tem nos dado trabalho, e através do trabalho temos alcançado os bens materiais, e esses bens vêm da mão do Senhor, né? É dado pelo Senhor. Mas pastor, eu não trabalho? Eu disse, sim, se o Senhor não te der força, não te der inteligência, não te der oportunidade, né? Não te sustentar no trabalho, como você conseguiria manter esse trabalho? Então, meus irmãos, tudo vem do Senhor, né? Tudo que nós temos, tudo que possuímos vem do Senhor. É Ele que nos mantém, Ele que nos dá. Por mais que eu seja inteligente, né, capaz na minha profissão, por mais que eu tenha conseguido prosperar na minha profissão ou nos meus negócios, né, nunca esqueça que na fonte de tudo está o Senhor. Né? Há 2 meses atrás,
Ninguém imaginava que estaríamos numa situação como essa. Muitas nações, eu fico falando aqui com os meus familiares, né, como o Senhor ele age na história e como algumas coisas acontecem para nos tirar, né, todo o orgulho, toda a vaidade. Eu estava lembrando, né, nesse período, quantos não desejariam ir para a Europa, né, ir para os Estados Unidos e ficar lá e trabalhar e viver lá, né? A maioria das pessoas tinha esse sonho, vou sair do Brasil, vou passear na Europa, eu vou passear, conhecer o mundo. E de um dia para o outro, repentinamente, sem ninguém esperar, a Europa lá se fecha com o alastramento desse vírus e nós vemos países ricos, né, comparados ao nosso Brasil, passar por fome, né? A França, a Itália, a Espanha, né, estão numa crise tão grande que existe lá pessoas passando fome devido a essa pandemia, né? Isso jamais poderíamos imaginar no final de 2019, né? Jamais poderíamos imaginar que tantas pessoas morreriam ao mesmo tempo por conta de uma doença desconhecida. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele está na frente de todas as coisas. Precisamos entender que nossas conversões, nosso entendimento, nossa sabedoria, nossa riqueza, elas sempre estão limitadas à soberana vontade de Deus, né? Por isso que a palavra diz que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus Cristo nos ensina isso. Por quê? Porque sem Cristo, Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se nós não estivermos ligados em Cristo, não poderemos ter vida, né? Nós não temos vida em nós mesmos. Nós dependemos de Deus. Creamos ou não, aceitemos ou não essa verdade, a verdade sempre será a verdade de Deus. Nós dependemos de Deus a cada segundo. Todo o pão, ou todo o sustento material que nós temos, vem das mãos do Senhor, né? Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo pela graça de Deus. Isso é me dado. Isso também pode ser me retirado. Então, nós devemos sempre agradecer. Às vezes eu vejo muitos cristãos reclamando do seu trabalho. Eu trabalho muito, meu chefe é chato, é isso aqui. E às vezes esquece de agradecer por ter um trabalho. E no momento onde o desemprego começa a crescer, onde a gente vê muitas pessoas perdendo o emprego, logo sentimos medo de perder aquele emprego, né? Porque ali está, né, uma das fontes do nosso sustento material. Então nunca nos esqueçamos disso, meus irmãos. Quando você sair para trabalhar, quando você sentar à mesa para se alimentar, quando você for lá no seu guarda-roupa e tomar uma roupa para vestir-se, quando você for tomar o seu banho, quando você for lavar os seus pratos, quando você for cuidar da sua casa, cuidar da sua saúde, né? Lembre-se que tudo o Senhor tem te dado. Deus tem te dado todo o mantimento, todo o sustento, né? E essa oração que o Senhor nos ensina está relacionado a isso. Ele nos ensina primeiro depender de Deus, né? Que todos os nossos bens materiais, eles vêm da parte do Senhor e dependemos de Deus para mantê-los, né? Para que eles sejam uma bênção na nossa vida, né? Segundo, o Senhor aqui nos ensina, né, a oração aqui, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Percebam que essa oração deve ser uma oração diária. A busca por Deus, a busca por pedir a Deus sobre a nossa necessidade, né? Percebam aqui que o Senhor não diz, o pão nosso me dá para o mês todo. Ele diz o quê? Nos dá hoje, no presente. Deus, Ele nos sustenta, meus irmãos, a cada dia. Ele nos dá o suficiente a cada dia. Eu acho que se abrirmos lá Provérbios capítulo 30, vamos entender melhor o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui nessa petição. Vamos lá para Provérbios, capítulo 30. Palavra do Senhor nos diz algo muito interessante e que todos nós deveríamos pensar. E essa deve ser uma oração
que nós devemos ter todos os dias, né? Então, Provérbios capítulo 30, verso 8, nos diz: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Verso 9. Para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Então, vou repetir, meus irmãos, com mais calma, aqui Provérbios 30, verso 8 e verso 9, onde o autor aqui, né, de Provérbios diz: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Mas o que é interessante, que está ligado à oração do Pai Nosso ali, é que ele pede: não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Às vezes nós estamos orando pelas nossas necessidades materiais e muitas vezes estamos pedindo a Deus e desejaríamos, e é claro aqui que se eu perguntasse a maioria das pessoas, se você deseja ficar rico, a maioria das pessoas diriam que sim, né? Se nós não formos hipócritas, né? Não formos mentirosos ou tentar enganar nós mesmos, a maioria de nós desejamos sim, né? Ficar rico, ser rico. Mas o autor aqui de Provérbios, ele diz aqui, olha, nem me dê a pobreza, nem a riqueza, mas me dá o pão de costume, o pão que é suficiente para o dia, né? Aquilo que é necessário para que eu viva, para que eu tenha uma vida confortável. Então, a oração aqui, voltamos para Mateus 6, verso 11, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, nos traz essa ideia, meus irmãos. Não devemos estar almejando sermos ricos, né? Muitos, a Paulo diz que muitos, buscando a riqueza, acabam se perpassando por dores, né? Por coisas terríveis e cometendo pecados terríveis. Lá em Provérbios é nos dito que para que eu não tenha, né, na fartura, não me esqueça de Deus, e assim pergunte quem é o Senhor, né? Eu chego a tal orgulho por estar farto de bens materiais, ao ponto de achar que não preciso mais de Deus. E nem a pobreza também nos traz alguns transtornos. Uma delas, ele diz, para que eu não furte, para que eu não roube, tome o teu nome, né? E tome o nome de Deus em vão, né? E desonre o nome de Deus como cristão, está cometendo um pecado tão grosseiro como é o roubo, o furto. Mas quem vive na extrema pobreza, o qual falta a comida, o alimento, às vezes entra no desespero tal que somos tentados a entrar em alguns negócios que sabemos que não são aprovados por Deus, mas assim insistimos por conta da nossa pobreza. Então, meus irmãos, nessa oração, Jesus Cristo está nos ensinando que devemos desejar e saber buscar do Pai as coisas materiais, né? Elas são necessárias para a nossa vida aqui na Terra. Deus sabe que eu preciso de comida, de água todos os dias, que quando eu estou doente eu preciso de medicação, eu preciso de atendimento médico, que meu filho precisa de educação, precisa de uma escola, uma boa escola, que é muito bom ter as refeições, os lanches no decorrer do dia, né? Eu digo, não há coisa melhor e mais gostosa do que com sede bebermos água, não é verdade? De que com fome venhamos comer aquela comida que nós gostamos e ela se torna até mais deliciosa, né, no nosso dia a dia quando estamos com fome. Então, o Senhor sabe das nossas necessidades materiais. Lembre que Jesus diz que Ele é o nosso Pai Celestial. Deus não é um carrasco, né? Deus não é um tirano. Deus, Ele nos ama. E João 3,16 diz, Ele nos amou de tal forma que Ele entregou o único Filho para que nós venhamos podermos orar como Jesus nos ensinou, Pai nosso que está nos céus. Então, o que aprendemos aqui com o verso 11 da oração do Pai Nosso, né, ensinada pelo Senhor Jesus Cristo? Os nossos bens materiais vêm do Senhor. Então, o pão aqui significa tudo que eu necessito, né, para ter uma vida
né, sustentada e confortável, claro, confortável, na minha vida diária, no meu cotidiano. Eu sei que isso é um pouco relativo, né? Isso muda de cultura para cultura, mas todos nós temos algumas necessidades básicas. Nós temos necessidade de segurança, nós temos necessidade de saúde, de educação, de vestimenta, de alimentação, né? Isso são necessidades universais que em todas as culturas, em todos os países, né, você tem aquele mínimo que é necessário para que o homem viva e desenvolva suas relações para com o Senhor, né, sua adoração, sua vida espiritual e sua relação para com o próximo. O que o Senhor Jesus nos ensina nessa oração é que a nossa vida não deve estar centrada numa preocupação exagerada com o futuro, né? Em percebermos, ele já tinha nos ensinado acerca, né? Em outro momento Jesus vai nos ensinar que deveríamos olhar para as aves do céu, né, para o lírio, né, no campo, porque as aves elas não semeiam nem colhem e Deus dá o sustento para todos os dias, ele dá o sustento a cada um das aves, dos pássaros, né? A mesma coisa o lírio, né, nem Salomão estava lá em Provérbios, né, nem Salomão se vestiu na sua glória, se vestiu com uma beleza tão grande quanto a do lírio. E Deus assim fez uma planta que nasce hoje e amanhã, né, seca e morre, vai, né, levada ali para a fornalha. Não é tão importante quanto nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que Jesus nos ensina que deveríamos nos aproximarmos de Deus chamando Ele de Pai. Ele nos recebe como filhos. Então Deus tem cuidado conosco. Eu sei que nesse momento talvez seu mantimento esteja acabando. Nós estamos aí para enfrentar um momento de crise, passamos por um momento de bonança, passamos por um momento onde nosso país podemos experimentarmos, né, uma certa folga, a maioria de nós. Alguns estão numa situação já há muito tempo de carência, e eu digo, olha, isso nunca é da vontade de Deus. A pobreza extrema, a fome, a miséria é sempre resultado do pecado do homem, né? Se você perceber no nosso país, por exemplo, a nossa pobreza ela é gerada pela dureza dos nossos governantes, pela dureza do nosso próprio povo, pelos nossos pecados. Quantas vezes, né, essa semana eu escutei uma história muito triste e gostaria que não fosse nem verdade. A gente tem visto aí os bancos, né, com filas e mais filas, alguém precisando daquele dinheiro porque já não conseguem trabalhar e tem direito, né, àquele benefício dado pelo governo, socorro, e infelizmente alguns estavam ali pegando aquele dinheiro e gastando no que não é pão, né? Gastando ali em bebida, gastando ali nos seus vícios, em vez de proteger os seus filhos, os seus entes, e estavam ali gastando aquele benefício que lhe veio como socorro no seu vício. Então, às vezes, nós passamos por dificuldades, meus irmãos, por conta dos nossos próprios pecados, por nossa preguiça, né? A preguiça gera pobreza, a palavra de Deus diz isso, né? Mas aí, pastor, mas eu sou fiel, eu tenho sido fiel a Deus e às vezes eu não entendo porque eu passo por privações. Olha, meus irmãos, nós devemos nos envergonharmos por conta do pecado. Se eu passo necessidade por conta do meu pecado, eu devo me envergonhar, né? Mas se eu passo necessidade como provação, porque eu sou fiel, eu sou honesto, né, e eu não me enriqueço facilmente porque eu sou honesto, eu trabalho duro para ter, né, aquele pão de cada dia, eu devo agradecer a Deus e saber que Deus vai me abençoar. É melhor eu ter o pão que Deus me dá todos os dias do que comer do pão da injustiça, né? O pão da injustiça leva para a condenação eterna, leva para o inferno a longo prazo. A curto prazo você pode até ter essa vantagem, pode até ter algum conforto, pode até se fartar, mas eu vou dizer uma coisa a você, daqui a 100 anos você vai estar prestando contas ao Senhor. E daqui a 100 anos, talvez você não pense isso hoje, no que você está fazendo hoje. Você seja muito imediatista. Eu tenho vantagem, eu roubo, eu sou injusto, eu exploro os meus
funcionários, né? Eu sou um mau empresário, eu sou um mau governante. Então, vocês acham que Deus não vai cobrar deles por cada centavo gasto de forma injustamente? Sim. Então, a oração, a vida de oração e de proximidade com Deus nos ajuda, irmãos, a superarmos, né, até mesmo a escassez material, né? Quando nós temos aquele pão de cada dia na continha, né? Só tem para hoje, não sabemos como será amanhã. Então, o Senhor nos dá o pão de cada dia. O Senhor nos sustentará. Em alguns momentos, alguns servos de Deus passaram por período de fome e de miséria. Mas isso é por um pouco de tempo. Nunca é estabelecido isso para o crente, para a vida do crente, de uma forma muito, né, alongada. Claro, como lá o provérbio diz, Senhor, nem me dá a riqueza, nem me dá a pobreza, porque tanto a riqueza como a pobreza vai ser fonte de ansiedade, de tentação, né? E se eu não tiver cuidado, eu caio, né? Por isso, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Por quê? Porque facilmente a gente acha e coloca a nossa confiança nas riquezas. Então, o Senhor nos diz aqui, Deus nos dá o pão, e Ele quer que a gente vá e peça. Não é pecado você dizer, Senhor, me dá o pão de cada dia. Senhor, me dá o alimento que está faltando. Senhor, me sustenta, me protege, me dá a roupa do dia a dia. Não é para você, meus irmãos, se envaidecer ou gastar os seus bens com o que não é edificante, com aquilo que não é necessário. Às vezes a gente esquece disso e muita coisa que a gente acha que é necessário. E aí, novamente, nesse período de pandemia, nesse período onde a gente está aí de isolamento social, onde o comércio está fechado, a gente começa a perceber que nós podemos viver sem muitas das coisas que normalmente há 3, 6 meses atrás você não se via, né, sem isso. Então você está podendo viver sem ir ao shopping, você está podendo sem ir a uma compra para uma roupa. Veja quanto tempo você está aí sem comprar uma roupa, sem fazer uma compra ou outra de supérfluo, né? E você está sobrevivendo, você está conseguindo sobreviver. Então, a oração do Senhor aqui, ele nos ensina, o modelo é que nós devemos pedir a Deus as coisas que são necessárias e não as coisas fúteis, as coisas que podem nos levar a pecar contra o Senhor, né? Em Provérbios 30, qual nós lemos, o pedido ali é sábio, nem me dá a pobreza nem a riqueza, né? Porque na riqueza eu posso me orgulhar e esquecer do Senhor. E esquecemos, meus irmãos, a gente acha que não, eu não faria isso, o pastor seria fiel no dízimo, nas ofertas. Meus irmãos, a palavra de Deus, né, ela é sábia e Deus conhece a natureza do homem caído, Jesus conhece. Então, quando Jesus coloca aqui, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele está falando de algo do presente. Devemos sempre estar alegres. Se eu tenho o que comer, o que vestir e onde dormir, né, eu devo estar feliz e dando graças a Deus. O resto é plus, né? É um mais, é um algo mais. É claro que no nosso padrão de vida hoje, comparado na época do ministério terrestre do Senhor Jesus Cristo, nós, meus irmãos, somos ricos, né? Mesmo o mais pobre, ele é considerado rico comparado com a época do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aí, se você tem uma havaiana, você tem um sapato, você tem uma roupa para cada domingo, né? Se você for para a igreja, você tem uma roupa para vestir. Muitas vezes, na época do Senhor Jesus Cristo, as pessoas possuíam um par de roupa. Era difícil, né, possuir esses bens. E a maioria das pessoas não viviam como nós vivemos hoje, em um certo nível de conforto, né? Eu lembro do meu avô ele sempre dizia para nós, vocês hoje são ricos, e eu não entendia na época, eu era criança, não entendia assim, como assim, vô, nós somos ricos? Na minha época, a casa era feita de terra, era a terra batida. Agora não, agora vocês podem colocar cimento, e era cimento queimado, aquele cimento, né? Aquele piso de cimento que talvez os mais jovens nem conheçam. Hoje todo mundo tem cerâmica, você chega nas casas das pessoas e até as paredes estão cobertas de cerâmica. Mas na época do meu avô, ele dizia que era uma riqueza que ele nunca tinha esperado alcançar e que viu
na vida dele, dos filhos e dos netos. Tá? Então, o que o Senhor está nos ensinando, meus irmãos, é que nós devemos ter a maturidade, e essa maturidade ela é expressa nas nossas orações, né? Nas nossas petições perante Deus acerca dos bens materiais, tá certo? Então, vamos tentar prosseguir. Então, nessa etapa, o que nós entendemos, não é teologia da prosperidade, você não vai decretar que vai ficar rico, você não vai pedir para ganhar na loteria, né? Você deve pedir o quê? Senhor, eu estou precisando de uma roupa, eu estou precisando de um sapato, eu estou precisando do que o meu filho tenha uma boa escola, que o meu filho tenha um pão, tenha carne, tenha arroz, tenha feijão, tenha cuscuz na minha casa, tá certo? Então, a comida, o alimento, aquilo que é básico para viver, aquilo que é necessário para viver, nós somos chamados a pedir a Deus nas nossas orações todos os dias, porque Deus nos dá todos os dias o alimento, desde aquele copo de água, né, até as refeições que você fez nesse dia, ou fará nesse dia, tá certo? Tudo vem do Senhor e Deus tem providenciado numa escala que você nem imagina. O pão que você come hoje, aí eu vou falar do pão mesmo, né? O pãozinho francês na nossa cultura, aqui o pão de sal em alguns lugares, eu não sei se tem mais nomes, mas o pão, né, que nós comemos, ele é feito do trigo, e o trigo ele tem que germinar, ele tem que ser plantado, ele tem que crescer e ele tem que dar em abundância. E quando a gente olha para o agricultor, quando ele está fazendo a colheita, né, aqueles caminhões e mais caminhões de trigo para ser moído, até chegar no supermercado, você chegando lá no supermercado, você pega aquele pacotinho de trigo, né, ou chegando numa padaria, você pega ali seus 10 pãezinhos e leva para casa quentinho para comer, e nem imagina que Deus havia providenciado aquilo já lá com o agricultor, quando ele planta e Deus dá vida àquele trigo e faz com que ele cresça e abundância, né? E assim sustente, né, todos na terra. Eu lembro aqui do nosso irmão Arnóbio, né, diácono Arnóbio, que está aí em Vitória, e sempre que eu vou lá em Vitória eu fico assim maravilhado com a graça de Deus. E eu chegando lá, eu olhei para a geladeira do nosso diácono Arnóbio e ela estava vermelhinha, de cima a baixo. Ele falou: pastor, veja, venha só, veja aqui, né? E eu olhei e disse: olha aqui, eu estou dando para vizinho, estou dando aqui para os irmãos. E olha lá, tava, sabe o que era, meu irmão? Acerola. Tinha muita acerola. E quando a gente olhava para o pé, né, aquela plantinha tão humilde, todos os anos dá milhares e milhares de frutos. O pão nosso de cada dia, Deus tem nos dado hoje. Se existe fome no mundo, não é culpa do Senhor. A maioria das pessoas que estão passando fome no mundo, isso é resultado da injustiça, da falta da boa administração, da criação de Deus pelos homens, porque Deus tem nos dado sabedoria, tem dado a terra tem frutificado e frutificado com abundância desde a criação, e ainda permanece hoje, apesar de ser tão maltratada, ela permanece hoje ainda, meus irmãos, frutificando, nos dando com abundância. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus tem sido bom todos os dias conosco, tanto os que creem, também com aqueles que não estão nem aí, né? Vivem como se Deus não existisse. Deus continua fazendo com que o sol suba, né? Amanheça, o dia raie e a chuva venha, né, sobre a lavoura do bom, né, e do mal. Por quê? Porque Deus é benigno. Mas esses bens materiais, eles são o quê? Limitados, eles passarão. Como Jesus disse aqui, pão nosso, né, de cada dia, dai-nos hoje, amanhã é um novo dia. Então, sempre estamos dependendo do Senhor. Eu sei que é bom termos essa segurança vinda do Senhor, ter segurança dos bens materiais, meu irmão. É muito bom não conhecer a penúria, né? A falta de comida, a falta de bens. É muito bom você ter uma segurança econômica, mas isso não é tudo para a vida do homem, né? Às vezes precisamos experimentar a privação até para valorizar aquilo que temos. Eu vejo muitos jovens que vivem aí com luxo para tudo,
até chegar um momento que eles são privados daquilo e aí eles vão valorizar, né? A valorizar aquilo que Deus tinha dado e eles não valorizaram na hora certa. Então que não venhamos ser assim, meus irmãos, que venhamos a aprender, né, nesse vídeo aqui, que essa petição nos chama a responsabilidade de termos consciência do valor real das coisas materiais. Tá? A teologia da prosperidade, ela erra em dizer que a tua salvação é espelhada pelos bens materiais que você tem. Né? Que você, o tamanho da graça de Deus está na quantidade de riqueza que Ele te dá. Isso não é verdade. O Senhor Jesus Cristo, Ele não nasceu nos palácios e não há outro que tenha demonstrado maior graça do que o Senhor no seu ministério terrestre. Por isso que Ele é o cabeça da igreja. A igreja, ela foi chamada para passar a riqueza e na pobreza. Né? Ela foi chamada para enfrentar tudo isso, como o apóstolo Paulo disse: eu sei viver na riqueza e na pobreza, na bonança e na tempestade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, ele foi treinado, ele foi fortalecido. Em alguns momentos, o apóstolo tinha tudo do bom e do melhor, dormiu, né, num colchão confortável, aquecido. Em outros momentos, ele estava na prisão por conta da pregação do evangelho, passando frio e comendo, né, um tipo de comida dada aos presos daquela época que não era boa. E ele passou por isso que ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou preparado, Senhor, para passar por tudo. E aí eu pergunto: você está preparado para passar por tudo e assim glorificar o Senhor? Você tem pedido a Deus nas suas orações só o que é suficiente e o que é necessário para a sua existência, né, para glorificar a Deus nesse mundo? Você está satisfeito com aquilo que Deus tem te dado, com o pão diário? Ou você está insatisfeito e muitas vezes amargurado, entristecido, emburrado, né, murmurando? Olha, que nesse momento você pense, né? O Senhor, Ele sempre é fiel. O Senhor, Ele é sempre bondoso. Eu não sei a razão para que você passe por aperto. Todos nós passamos em algum momento na nossa vida. O que eu sei é que nesse momento estamos nos preparando para enfrentar uma crise econômica de âmbito mundial. O Senhor disse que isso aconteceria antes da sua volta. Então, será que o meu coração está preparado para isso? Será que eu estou preparado para perder certas coisas que são supérfluas e que eu não dependo delas para a minha necessidade? Ela é apenas um luxo, algo extra que eu posso ter hoje e amanhã não. Será que eu estou preparado para ter essa perda? Ou o meu coração, né, a minha comunhão com Deus, a minha fé, ela está só embasada nos bens materiais, né? Eu só vou para a igreja porque Deus está me abençoando. Ou eu vou para a igreja porque eu quero receber a bênção do Senhor. Eu só procuro Deus em oração porque eu quero que minhas riquezas se multipliquem, né? Que os meus negócios prosperem. E quando os meus negócios não prosperam, eu me revolto contra o Senhor. Então, Jesus aqui nos ensina, meus irmãos, que nós, como servos do Senhor, devemos estar sujeitos a Ele, sabendo que o nosso pão de cada dia, e quando eu falo de pão aqui, são as coisas que nós necessitamos para sobreviver, é o conforto que Deus nos dá. É muito bom quando estamos com fome e ter o que comer, quando estamos com sede e termos o que beber, quando estamos com frio, ter o cobertor, ter um lugar quentinho, né? Quando estamos com sono, como é bom ter um bom local seguro, uma casa, né, uma cama e poder ali dormir. Como é bom ter saúde, como é bom, né, viver neste mundo quando nós temos tudo, né, todas as nossas necessidades supridas. Então presta atenção, porque talvez você esteja reclamando ou pedindo a Deus e Deus está dizendo não para você, né, porque essas coisas não edificam ou porque essas coisas te trará até um dano. Muitas vezes a gente está dizendo assim: eu quero ser rico, eu quero... Se eu dissesse aqui quem quer ganhar na loteria, todo mundo quer ganhar na loteria, o que eu faria? Eu daria o meu dízimo, minhas ofertas e faria aí para missões, né? Daria para os pobres, a gente faz isso. Mas quando chega o momento
de termos algum bem material e esse bem material ele é usado de forma que desagrada a Deus, em vez de ser uma bênção, ele se torna condenação para nós. Então, nunca devemos desejar, meus irmãos, nem a riqueza, sermos ricos, nem também a pobreza. Que Deus nos livre desses dois extremos, porque eles são problemáticos. Não é da vontade de Deus que a gente viva em extrema pobreza e também em extrema riqueza. Devemos estar satisfeitos com o pão diário, com o sustento diário. Se eu tenho que comer, o que vestir, onde dormir, né? Se eu tenho aquilo que a vida me dá, que Deus me dá, o que é médio, né? Nem o máximo, nem a falta, nem o excesso, nem a ausência. É isso que a oração do Senhor Jesus aqui nos ensina. Isso deve ser, né? Nós devemos encarar dessa forma. Tá certo, meu irmão? Então, que Deus te abençoe. Vamos agora orar, né, ao Senhor, agradecendo pela palavra e pedindo que Ele continue nos abençoando e que no próximo domingo vamos continuar aqui com a oração do Pai Nosso. Estamos chegando já no finalzinho do estudo acerca da oração e vamos louvar ao Senhor pelo que temos. Oremos ao Senhor. Eterno Pai, Todo-Poderoso, Tu és grandioso, exaltado para todo sempre seja, Senhor. Pai, te agradecemos pela leitura e pelo entendimento da Tua Santa Palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és fiel, porque Tu és bondoso. Tu tens nos mantido todos os dias, Senhor. Tu tens nos protegido, nos livrado do mal, colocado o pão de cada dia na nossa mesa, nos dado o que vestir, nos dado, Senhor, onde descansar. Ó Pai eterno, eu te agradeço. Senhor, mas eu sei também, Pai bendito, que muitos nesse momento estão padecendo, Pai eterno, pela crise, falta do pão, ameaça de não ter amanhã ou depois ou no futuro breve, Senhor. Tens misericórdia de nós, Senhor. Nunca deixe faltar o pão de cada dia. Que Tu abençoe, Senhor, cada família que está assistindo esse vídeo. Que Teu Espírito abra o entendimento para que venhamos saber lidar com os bens materiais e saber Te glorificar, Senhor, com o nosso ouro e a nossa prata. Sabermos viver com alegria com aquilo que temos. Estarmos sempre satisfeitos, Santíssimo Deus, com aquilo que Tu nos dá. Seja na bonança, seja também, Senhor, na penúria, na luta, que Tu nos supra de força para podermos enfrentar as dificuldades com fé, com esperança, sem jamais pecarmos contra Ti, Senhor. Ó Pai Celestial, abençoa cada família aqui que está vendo esse vídeo. Dá o mantimento, Senhor, livra de todo o mal, protege-os, dá uma casa, uma guarita, Santíssimo Deus, que Tu dê aquilo que é essencial para a nossa vida, Senhor, para o nosso conforto. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. Amém, meus irmãos? Então, um abração a todos. Como eu costumo dizer aqui, estamos com muita saudade dos irmãos, de estarmos ali no templo da igreja do IPSEP, junto com todas as famílias. Tem muitos irmãos que eu não estou conseguindo, né, entrar em contato através das mídias, através, né, dos meios de comunicação, da internet. Alguns não têm, alguns já são idosos. Olha, eu quero dizer que estamos orando por você, né, e eu tenho até convocado os irmãos, né, aqueles que entrem em contato um com o outro, veja se há algum necessitado no nosso meio, para que a gente possa dar o socorro no tempo certo. E estamos orando, né, orando para que Deus livre todos nós, né, dessa pandemia, dessa virose que tem se alastrado e está chegando perto, meus irmãos, né? A gente tem visto aí a nossa cidade, os nossos hospitais estão cheios, os noticiários estão aí cheios de notícias ruins, os nossos governantes estão mergulhados em uma confusão. Então é o momento da Igreja do Senhor orar, né? Orar. Oremos pelos nossos governantes, para que eles sejam justos e sábios, que parem de brigar um com o outro
e que parem, não é, de cobiçar o que não é dele e que seja sério na administração dos recursos públicos para que essa pandemia seja minimizada, os seus danos na nossa sociedade. Orem, meus irmãos, orem ao Senhor, peçam que Deus traga cura. Né? Nós estamos precisando, faz parte dessa oração, Pão Nosso Cada Dia nos dai hoje, a saúde, pedir que Deus nos dê o remédio para tratar as nossas enfermidades e eficácia a esses remédios. Estamos precisando de um remédio que seja eficaz contra o Covid-19. Então devemos orar ao Senhor. E eu quero dizer, você da igreja do IPSEP, congregação de Camaragibe, congregação de João Pessoa, que temos lembrado aqui sempre, de Vitória de Santo Antão, que você que chegou até o final desse vídeo, coloque, tire um tempo diário para orar ao Senhor, para pedir, para clamar. Se você pode ficar em casa e você tem uma casa confortável, você tem um alimento, não está te faltando, ore por aqueles que estão tendo que sair para trabalhar, que não podem ficar em casa e que têm se arriscado, que Deus os livre, que Deus os proteja, que Deus dê ânimo para ele e para seus familiares. E para aqueles que estão passando por dificuldades, meus irmãos, a gente tem que estar atentos a isso. Fique atento para não só orar, mas também agir concretamente, agir concretamente para socorrer aos que estão ao nosso redor, aqueles que o Senhor, na sua soberania, permite que cruze a nossa vida e a gente possa ajudá-los materialmente, dividindo aquilo que Deus nos deu. Então, que Deus abençoe. Igreja do IPSEP, meus irmãos, aqueles que me conhecem, que estamos com muita saudade, continue orando por mim, pelo pastor José Vasconcelos. Logo mais aí à noite ele estará aí trazendo sua live, pregando a palavra do Senhor. Então ore ao Senhor, adore ao Senhor. Domingo é dia do Senhor, nunca esqueça disso, em qualquer situação. Hoje é dia do Senhor, o domingo é dia do Senhor, então que venhamos levantar, agradecer a Deus, enfrentarmos o que temos para enfrentar, mas sempre com a esperança no Senhor. Então que Deus te abençoe, e te guarde no decorrer e ore para que venhamos retornar de forma segura ao templo feito por mãos humanas, separado ali para um local de reunião do povo de Deus, nossa comunhão fraternal. Temos sentido muita falta. E dizer para os irmãos, meus irmãos, na quinta-feira, que seria o dia da nosso encontro de oração, nós temos tentado, estamos conseguindo aí com alguns irmãos entrar online e conversarmos e orarmos, dividir as nossas nossas necessidades um com o outro, e tem sido muito legal. Eu agradeço aí aos irmãos que estão participando, e eu deixo o convite, se você desejar participar, você que é da nossa igreja, deseja participar, dá um zap para mim, vai ali no meu privado, diz: pastor, eu quero participar, e a gente está tentando aí organizar esses momentos de oração online. Tem sido muito bom, Deus tem suprido, e aquela necessidade da comunhão não é como estar presencialmente, mas é o melhor que nós podemos ter agora. Eu sou grato a Deus por isso. Eu agradeço a Deus por poder gravar esse vídeo, por poder estar. Eu sei que ele vai ficar guardado na história, e eu espero no Senhor que em breve possamos estar juntos e que esses vídeos que foram produzidos aqui nesse momento sirvam de edificação não só para a igreja do IPSEP e as nossas congregações, mas para todo o povo de Deus, na face da terra, da língua portuguesa. Que seja que o Espírito Santo Senhor leve essa palavra a todos aqueles que o Senhor desejar. Então que Deus te abençoe, meu irmão. Até o próximo vídeo. Tchau. Um abração para todos.